boa noite, boa madrugada, bom dia, boa tarde. Olá, tudo bem com você? Eu sou a psicóloga e psicanalista Regina Célia. Estamos mais uma vez aqui no nosso canal Nós da Diferença. O Nós da Diferença é um canal que quer falar sobre nós. Nós, pessoas como eu, como você que está aí me assistindo, como a Kelly que está aqui me assessorando, e queremos falar sobre diferenças, sobre ser diferente, sobre pensar diferente, sobre agir diferente. E também tenho o propósito de falar de nós. Nós, plural de nó. Nó, pelo dicionário, quer dizer um enlace de dois cordões, dois fios, né? Mas existem alguns nós na nossa vida que não só entrelaçam, mas travam algumas situações, algumas circunstâncias que nós passamos, né? Então esses nós eu quero dizer sobre obstáculos, desafios, dificuldades que podem travar as nossas atitudes momentaneamente ou pode ser que a gente tenha que mudar o trajeto daquilo que a gente estava pensando em fazer. Aquele mesmo nó da garganta, aquele mesmo nó do peito, né? Que às vezes trava as nossas emoções, os nossos sentimentos, mas é o mesmo nó que a gente pode amarrar o anzol na vara de pescar, o mesmo nó que pode fazer as peças, né, os pontos do macramê e gerar aí tantos objetos úteis para o nosso dia a dia, como o famoso filtro dos sonhos, como um suporte de vaso, não é isso? Então, antes da gente começar a conversar aqui um pouquinho hoje sobre o tema que eu quero trazer para vocês junto comigo meditarem, né? É a audiodescrição, que é uma coisa que eu gosto muito, porque como sou uma pessoa com deficiência visual, eu vou falar que, como sempre, né? Toda vez que eu assisto um programa no Instagram, no YouTube, eu fico muito curiosa em saber como as pessoas estão vestidas, o local onde elas estão. E eu tô aqui também com um desafio para vocês, que é de me ajudarem aí a descrever a sala em que nós estamos. Bom, eu vou falar primeiro da sala e depois eu vou falar como eu estou vestida hoje, certo? Então nós estamos numa sala aqui na SBPH, onde eu gravo os vídeos para ir para o nosso canal. Eu estou aqui sentada num sofá marrom, com uma almofada de cada lado aqui de mim, né, do meu corpo, almofadas pretas. Atrás de mim temos uma parede branca com 3 quadros. E eu vou tentar só nesse mês de março perguntar para vocês como são esses quadros, porque até agora ninguém nem comentou assim, Regina, não dá para ver os quadros. E se até o final desse mês ninguém respondeu, eu vou trocar a pergunta. Não vou mais perguntar sobre os quadros, ok? São 3 quadros que tem aqui atrás de mim. Comenta aí, Regina, dá para ver os quadros? Regina, não tá dando para ver. E aí, se não tiverem conseguindo visualizar, a gente dá um jeito aí, tira uma foto de cada quadro. Bom, mas eu preciso que vocês comentem aí comigo, né? Bom, hoje eu estou com um óculos novo, porque meu outro óculos eu quebrei, aquele que a querida amiga Val me deu, eu bati o rosto e o óculos quebrou. Ai, que pena. E aí hoje eu estou com óculos, meu óculos é preto e tem um detalhe dourado. Eu sou uma mulher branca, tenho o cabelo com luzes douradas, ele está amarrado para trás. Eu estou com um brinco de argolas grandes que eu gosto muito, né? No meu braço esquerdo tem o meu relógio Braille, que eu levanto a tampinha e a partir da posição dos ponteiros eu vejo as horas. No meu braço direito eu estou com um braceletezinho que tem nas pontas 2 pedrinhas de cristal. Estou com uma blusa, bom, me falaram que era cor de telha,
né? Um laranja mais fechado, mais escuro. E aí, como vão vocês? Semana passada eu tive o prazer de reproduzir aqui no nosso canal uma entrevista que eu dei lá no canal do Marcos Oliveira, né? No Conexão do Saber. E aí, você assistiu? Gostou? Então, para mim foi uma surpresa quando o Marcos me convidou, né? E eu fiquei muito feliz de poder participar e de um outro ponto de vista, né? Aqui eu já trouxe a Mona, a Ricumbi para falar, vou trazer outras pessoas para falar, inclusive o Marcos, para falar aqui sobre temas da área da nossa psique, sobre as nossas emoções, nossos sentimentos, né? A Jennifer também, vou trazer outras pessoas, continuem assistindo. E aí fiquei muito feliz que eu estava do outro lado, o Marcos conversando comigo, né, contando, fazendo diferente daquilo que eu faço aqui. Na verdade, quando eu comecei o canal, comecei contando a história da minha vida. E lá o Marcos me ajudou a fazer um breve resumo, né, da minha história também. E aí eu queria aprofundar um pouquinho mais com vocês, um pouquinho daqueles temas que a gente abordou lá na entrevista. E se você ainda não assistiu, assiste aí a entrevista do dia 28 de fevereiro, que foi ao ar no dia 28 de fevereiro aqui no nosso canal Nós da Diferença, né? E falando, o título do que o Marcos escolheu é Meus Limites Não Me Definem, né? Então, assim, eu fiquei pensando, né? Quais são os nossos limites? Quais são os seus limites? E eu quero dialogar aqui, como eu falo com os pacientes, né, no consultório. Não quero criticar, não quero dizer se isso é bom ou ruim, é feio ou bonito, é melhor ou pior, mas assim, a gente dialogar o que são os seus limites. Para a sociedade em geral, quem me conhece e sabe, né, que eu sou uma pessoa com deficiência visual, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas que não sabem como eu desenvolvo as minhas atividades em geral é assim, o limite dela é não enxergar, né? Então, o meu limite para as pessoas é ser cego. Não poder ver. Outro dia eu estava conversando com o motorista do táxi e ele falou assim, a senhora deve fazer uma economia porque a senhora não acende luz, né? E aí, você acha que é só isso que me limita? A minha falta de visão e a possibilidade de não precisar acender a luz? Então, esse é o meu limite mesmo? Só que eu falei pra ele, não moço, eu não acendo lâmpada, mas eu tenho aquela máquina fritadeira elétrica, air fry, meu fogão tem um start a partir da luz, eu tenho um Alexa, eu tenho um telefone sem fio, eu tenho 2 celulares, né, e tenho que carregá-los, e isso tudo vai em energia elétrica. Mas eu não acendo luz normalmente quando eu estou sozinha em casa, eu e o meu marido. Só quando vem visita, aí eu acendo a luz. Quando eu vou atender os pacientes online que enxergam, eu acendo a luz, né? Então, assim, será que é só esse mesmo? Só isso que representa não ter a visão? No meu caso, particularmente, né? É só não enxergar e não precisar acender a luz? Né? Então aí eu fiquei pensando, e dentro desse meu limite de não enxergar, quais são as possibilidades? E é isso que eu quero falar aqui no nosso canal Nós da Diferença. Não quero falar do que é comum, do que todo mundo vê, do que todo mundo sabe. Eu quero falar daquilo que eu, pelo meu dia a dia, pela minha experiência, aprendi a desenvolver, a fazer da melhor forma, e quero que você futuramente venha falar isso aqui comigo também, e quero que você comente aí nos comentários, né? O que limita você? O que impede você de desenvolver determinadas ações? O que impede você de ir a determinados lugares?
Você tem receio, medo de frequentar algum lugar? Tem um grande desejo, mas alguma coisa que fala assim, eu nunca vou poder fazer isso. Eu achava até um pouco, alguns anos atrás, eu achava que eu nunca ia poder praticar o turismo pelas cidades do Brasil. Meu maior sonho era conhecer Lençóis Maranhenses. Mas eu pensava assim, puxa, que pena, eu sou cega e nunca vou ter um acompanhante que vá comigo até Lençóis Maranhenses para eu conhecer lá a cidade, conhecer suas maravilhas naturais e seus artesanatos, né? Mas aí existe uma empresa, né, uma guia turística aqui do Brasil, de São Paulo, a Simone Freire Belo, e eu vou trazer ela futuramente para falar, que desenvolveu um grupo chamado Vila Acessível, e ela faz turismo para grupos de pessoas com deficiência visual e acompanhantes. E aí com ela eu já fui para Porto Seguro, já fui para Natal, já fui para João Pessoa e ainda vou para Lençóis Maranhenses. Então assim, hoje eu descobri que os meus limites são outros, né? Então eu imagino assim, que socialmente, sempre que uma pessoa que ainda não me conhece, não sabe todas as atividades que eu consigo desenvolver de uma forma diferente, mesmo sendo uma pessoa com deficiência visual, deve olhar e falar assim, ela é cega, então ela não consegue desenvolver atividades visuais. Uma pessoa que esteja numa cadeira de roda, ela não consegue andar, então ela não consegue fazer uma porção de coisas. E vocês sabem que eu trouxe a Mona Ricombi aqui, ela é uma bailarina com cadeira de rodas, né? Então as pessoas acham assim, o limite dela é não andar, o limite da Regina é não enxergar, o limite de uma pessoa surda é não poder ouvir, né? O limite, sei lá, de uma pessoa autista é ter dificuldade de estar no meio de pessoas, se relacionar, ter um interrelacionamento. E é só isso que essa pessoa é? Quantas outras coisas nós podemos fazer mesmo sem enxergar? A Mona é uma bailarina em cadeira de rodas. Existiu uma moça surda e cega nos séculos passados, né? E muito famosa, que chama-se Helen Keller, e que mesmo sendo surda e cega, aprendeu 8 idiomas, escreveu livros e deu palestras. E aí, quantos idiomas você sabe, além do que você fala? Existem países que já logo ao nascer, né, mesmo dentro do contato familiar, eles aprendem o idioma nativo e mais um inglês. E Helen Keller, sendo surda e cega, uma americana cega e surda, lá nos anos, no início de 1900, por aí, aprendeu 8 idiomas. Então, gente, será que nós realmente temos limites? Ou são as pessoas que tentam nos convencer que nós somos limitadas? Sim, o meu limite é não enxergar, mas tem tantas outras coisas que eu tenho. Você conhece as minhas possibilidades? Você sabe as possibilidades das pessoas ao seu redor? Mesmo que elas tenham alguns limites, sei lá. Você sabia que o atual presidente dos Estados Unidos, o senhor John Biden, ele é gago? Então, é uma dificuldade na fala. E aí, ele é um presidente, ele faz discursos, ele representa uma nação, a nação mundial, considerada aí a maior nação mundial, mais conhecida, e que muitas vezes delimita aí, a partir dos seus conceitos, delimita modas, conceitos, culturas, formas de viver de outros países. E você sabia que ele tem uma dificuldade muito grande de falar, de se expressar? Isso não limitou ele, poderia limitá-lo, né? Falar assim, não, você não tem condições.
Tem um livro aí, tem uma peça de teatro, um filme que fala sobre o discurso do rei. E também era um rei, né? Ricardo alguma coisa aí, tem um número, não me lembro bem. Quem souber pode colocar aí nos comentários o nome desse rei, né? Que também tinha uma gargueira muito grave e que conseguia driblar isso nas vezes que falava a seu povo. Então, o que eu queria falar é mais ou menos isso hoje. Quais são os seus limites? Você tem limites? Mas também limites quer dizer não só aquilo que me proíbe de fazer certas coisas, mas aquilo que me direciona como fazer em relação ao outro. Eu tenho que respeitar o limite do outro. Qual é o limite das pessoas ao meu redor? Como que eu faço para não invadir o espaço do outro? Não magoar esse outro ou não desrespeitar o outro. O limite não está somente ligado à minha pessoa, mas ligado também ao respeito ao outro. O muro é um limite para que eu não invada a casa do outro, ou para que o outro não invada a minha casa. O portão, a parede, né? Me limita, mas num sentido às vezes cauteloso, cuidadoso, para que eu não desrespeite o outro e o outro não me desrespeite. Você já parou para pensar nisso? Então nem sempre o limite é só aquilo que você não pode fazer, mas é aquilo que você tem que observar, raciocinar e ver dentro desses limites o outro lado, que são as possibilidades. E se você gostou do programa de hoje, eu peço para você já dar aí o seu like, o seu gostei, faça o seu comentário. Eu tenho pedido demais para que vocês façam os seus comentários e eu estou muito triste porque ninguém está fazendo comentário aí nos últimos programas, nos últimos vídeos. Nos vídeos do ano passado, nos vídeos desse ano, só um comentário da minha amiga Cristina Taira, que ela disse que gosta muito dos meus, ela usou a palavra aprendizado, né? E aí, gente, será que não tem ninguém me assistindo? Eu, graças a Deus, eu vi que aí a última vez que eu vi aí, a gente tá com 267 inscritos, quer dizer, aumentou o número de inscritos, mas ninguém tá falando, ninguém tá escrevendo. Eu gostaria que vocês comentassem mais, que vocês pedissem temas pra gente estar conversando aqui e que também desse a sua opinião, se você concorda, se você discorda e o que você acha do que a gente está conversando aqui. Tá bom? Então lembre-se de dar o seu gostei. Será que é esse o limite de vocês? Não conseguir dar o gostei? Não conseguir fazer comentário? Acho que é, né? Acabei de descobrir. Então eu desculpo vocês aí. Mas olha, lembrando dos limites, pensem nas possibilidades. Será que é um limite não conseguir escrever nos comentários daqui do canal? Fica aí para você pensar quais são os seus limites e quais são as suas possibilidades. Porque os limites é fácil a gente achar, né? Mas e as possibilidades? A forma diferente de olhar o mesmo objeto e transformar do nó, que é só o encontro de dois fios, um nó produtivo, que é o que acontece com o macramê, e a gente pode produzir uma porção de outras coisas. Então faça dos seus limites um grupo de nós e faça aí algo produtivo. E eu vejo vocês na próxima semana. E quem sabe com mais alguns gostei, com mais alguns inscritos e com algum comentário. Essa é a minha expectativa. Tchau, gente. E pense no seguinte: limites não existem. Somos nós
que criamos as nossas possibilidades. Até semana que vem!